Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: como saber se você está servindo a Deus ou se está servindo a homens enquanto serve como membro, como pastor, na Igreja Cristã Maranata? Bom, antes mesmo de terminar de examinar todas as doutrinas da Igreja Maranata, conforme eu havia me comprometido, eu vou fazer este breve vídeo com essa questão que se refere também a uma dúvida que eu tive no passado e que hoje eu não tenho mais. Então, se você também tem esta mesma dúvida que eu já tive, assista esse vídeo até o fim e você saberá então como eu fiz para definir biblicamente o que é servir ao Senhor e o que é servir a homens. Muito bem, então nós vamos começar com um texto emblemático que vai nos ajudar a entender o que é servir a Deus e o que é servir a homens. Logo nos primeiros passos da igreja, na igreja primitiva, quando os apóstolos começavam a influenciar um grande número de pessoas com a mensagem do evangelho, eles incomodaram a seita dos saduceus. Então, o sumo sacerdote da religião judaica mandou prender os apóstolos, mas durante a noite um anjo veio, libertou os apóstolos e no dia seguinte eles já estavam pregando no pátio do templo novamente. Quando o sumo sacerdote ficou sabendo disso, mandou trazer os apóstolos à sua presença e então, tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Observe, irmãos, que os apóstolos eles estavam sendo intimidados pelo sumo sacerdote, líder máximo da religião judaica. Por quê? Porque eles queriam ensinar sobre Jesus e não sobre o que os sacerdotes e o sumo sacerdote queriam que eles ensinassem. Então o sumo sacerdote continuou dizendo: todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Percebam também que a mensagem dos apóstolos ela estava desagradando a religião oficial dos judeus, a mais importante, né? E que eles estavam se sentindo, os judeus, os fariseus e os sacerdotes, eles estavam se sentindo desrespeitados, porque os apóstolos não estavam se sujeitando às suas regras. Então vamos ver agora qual foi a resposta dos apóstolos ao sumo sacerdote, que queria que eles parassem de falar de Jesus. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 27 a 29. É possível notar que quando os apóstolos disseram que era necessário obedecer a Deus e não a homens, eles estavam dizendo que não deviam obedecer àqueles que queriam impedi-los de falar a verdade sobre Jesus. Ora, se você prestou bem atenção no texto, deve ter percebido que os apóstolos eles não estavam falando mal da seita dos saduceus ou mesmo do sumo sacerdote. Eles apenas estavam falando a verdade sobre Jesus. O problema é que, para os saduceus, essa mensagem sobre Jesus, ela se chocava com a mensagem da religião judaica. Isso porque não havia como falar sobre a nova aliança, sobre a salvação pela graça, sobre a caducidade do ritual levítico e também das suas regras, sem, naturalmente, ir contra o conjunto doutrinário da religião judaica, que era todo baseado no cumprimento da lei, na lei de Moisés e também do Talmud. É bom lembrar que a religião judaica ela se orgulhava de seguir a lei de Deus, as 613 leis da Torá, mas além da Torá eles criaram também adicionalmente o Talmud, que era uma verdadeira enciclopédia com registros de suas tradições, de suas interpretações e que incluía também orientações adicionais à própria Torá. Ou seja, a religião judaica, desde o tempo de Jesus, também já tinha seus ensinamentos além da letra da lei de Moisés. Eles também criaram um manual de regras que não constavam expressamente da lei de Deus, a Torá, e colocavam essas suas exigências no mesmo nível de autoridade da própria lei de Deus. Assim, eles consideravam que suas interpretações e seus acréscimos também eram a palavra de Deus e a vontade de Deus para os homens.
E como os discípulos estavam pregando a Jesus e deixando de ensinar o que eles ordenavam que fosse ensinado, eles acabaram então presos como se fossem infratores da lei de Deus. Algo semelhante também acontece nos nossos dias. O sistema religioso criou um Talmud para a igreja. Pregar então sobre Jesus e falar sobre o seu evangelho puro e simplesmente, contraria os ensinamentos do sistema religioso. Por quê? Porque isso significa desprezar as suas regras. Por isso, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, os líderes e seguidores do sistema religioso, muitas vezes eles se sentem ofendidos e também querem nos calar. Afinal, não há como falar do Evangelho de Jesus sem falar contra o sistema religioso. Por quê? Porque a mensagem de um não coincide com a mensagem do outro. Enquanto a mensagem do Evangelho é simples e liberta o homem do pecado e do jugo da lei, a mensagem do sistema religioso ela é complexa, cheia de ritos, cheia de exigências para vincular o homem aos seus próprios preceitos, fazendo dele um escravo do sistema religioso. E para que essa diferença fique mais clara para você, notem uma coisa. Você já reparou que o sistema religioso tem muito mais regras do que existem nos ensinamentos de Jesus e também dos apóstolos? Vocês se lembram que logo no início da igreja, alguns judeus convertidos, eles estavam ensinando que os gentios convertidos, eles teriam de se circuncidar para serem salvos. Vocês também devem se lembrar que houve então uma reunião dos apóstolos em Jerusalém para ver quais seriam então as exigências que os convertidos deveriam observar, os gentios. Então, qual foi a conclusão dos apóstolos por orientação do Espírito Santo? Foi muito simples. A conclusão do concílio dos apóstolos em Jerusalém foi a seguinte: vejam só. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências, que são necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Isso está em Atos 15, 28 e 29. É interessante, não é mesmo? O Espírito Santo e os apóstolos chegaram à conclusão de que não deveriam impor aos gentios convertidos nenhuma exigência da lei. Nada de circuncisão, de dízimos, de rituais específicos ou de regras de funcionamento para a igreja. Mas o fato é que o sistema religioso ele precisa de muitas regras, inclusive da lei, para valorizar os seus mestres e manter os homens presos a esse sistema que Jesus veio romper com ele. Por isso, o sistema religioso acrescenta ao Evangelho uma série de ritos e de práticas, inclusive do Velho Testamento. E, além disso, acrescenta suas interpretações e tradições para formar uma teia de doutrinas, de modo que temos hoje um verdadeiro Talmud paralelo ao Evangelho de Cristo. E da mesma forma que no passado, os líderes desse sistema religioso moderno querem dar a esse Talmud cristão a mesma autoridade dos escritos sagrados. E por isso eles dizem que essas regras, esses rituais e interpretações foram recebidas por revelação do Espírito Santo. É incrível, não é mesmo? E depois de criar esse sistema complexo de doutrinas, então eles se apresentam como os mestres capazes de nos orientar no cumprimento desse sistema doutrinário divino. Se no passado estes mestres eram os fariseus, os saduceus, os escribas, hoje estes mestres são quem são? São os pastores, são os bispos, são os apóstolos. E a impressão que eles nos causam é que sem eles jamais nós iremos compreender a vontade de Deus. Eles se tornam, portanto, mensageiros, esclarecedores do Evangelho, de um Evangelho complexo, que eles criaram uma complexidade que precisa deles, então, para explicar. E por isso eles trazem, então, os seus conjuntos de interpretações, que são as suas revelações além da letra. Em outras palavras, eles criam a dificuldade para depois vender para você a facilidade. É interessante, não é mesmo? Bom,
Mas voltando então ao texto de Atos, nós observamos que os apóstolos eles haviam sido presos. Por quê? Porque eles anunciavam o evangelho de Jesus e que isso inevitavelmente afetava os interesses do sistema religioso daquele tempo. Eles foram presos porque, em vez de pregar a Torá e o Talmud, eles estavam falando de Jesus. Se estivessem falando da Torá e do Talmud, eles não teriam problemas. Então, no caso do texto de Atos, nós podemos destacar duas coisas. Primeiro, líderes que exigem obediência às suas próprias regras e não às que estão claramente expostas nas Escrituras Sagradas não merecem o nosso respeito. Segundo, obedecer às regras do sistema religioso não é o mesmo que obedecer a Deus. Muito bem, vamos então comentar este primeiro ensinamento de Atos 5, 27 a 29. Nesta passagem de Atos, fica bem claro que os apóstolos consideraram que obedecer à ordem de um líder religioso não é o mesmo que obedecer a Deus. Ora, os apóstolos não tinham dúvidas de que a ordem daquele sumo sacerdote conflitava com a mensagem do Evangelho de Jesus e, portanto, não deveria ser obedecida. Curiosamente, hoje, há quem pense que deve obedecer ao pastor da sua igreja cegamente, mesmo quando as suas ordens não coincidem com os ensinamentos de Jesus. Tem gente que pensa assim. Há também quem pense que a ordem dada por um presbitério ou pelo presidente de uma igreja é uma ordem de Deus, mas os apóstolos não entenderam assim. Ora, mesmo os apóstolos sabendo que a figura do sumo sacerdote tinha sido de fato instituída por Deus e que pela lei de Deus ele era o líder máximo da religião judaica, os apóstolos afirmaram que se obedecessem àquela ordem, estariam obedecendo a homens e não a Deus. Por quê? Porque a ordem daquele líder religioso se afastava da vontade de Deus. Ora, o que o sumo sacerdote queria, na verdade, era que os discípulos obedecessem às suas próprias regras e não aos ensinamentos e exemplos de Jesus. Isso fica claro para você? Bom, mesmo que você considere que um homem foi levantado por Deus para algum propósito nessa terra, você não pode obedecê-lo sem conferir se as suas ordens elas estão em sintonia com a vontade de Deus. Quando o escritor da carta aos Hebreus afirma que devemos obedecer aos nossos líderes, certamente ele está falando de uma liderança que ensina a verdade, que está comprometida com o Evangelho de Jesus, que tem um testemunho e um exemplo a dar aos seus fiéis e que, acima de tudo, não seja um lobo em pele de cordeiro. Por isso, a partir do exemplo dos apóstolos, nós podemos afirmar que com toda certeza, que quem obedece a um líder que se afasta da vontade de Deus nunca poderá dizer que está obedecendo a Deus. Foi exatamente por isso que os bereanos não confiaram nem mesmo na palavra de Paulo. E primeiramente, eles foram conferir se as palavras de Paulo estavam em sintonia com as Escrituras Sagradas. Não é assim mesmo? Muito bem. O segundo ensinamento de Atos 5, 27 a 29 nos mostra que os apóstolos consideraram que obedecer às regras do sistema religioso não é o mesmo que obedecer a Deus. Vejam bem, o fato do ritual religioso judaico, o fato desse ritual ter se originado da vontade de Deus e de ter a Torá como um de seus fundamentos, não garantia que os seguidores daquela religião estivessem servindo a Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que a palavra de Deus é adulterada com acréscimos, com modificações oriundas de interpretações particulares, isso já é um sinal de que a essência de Deus e o Evangelho de Jesus se perdeu pelo caminho e tudo o que restou foi o quê? Foi um ritual vazio, escravizador, cheio de regras e de orientações de homens. Os apóstolos sabiam que a lei de Deus tinha o seu valor e também a sua importância, mas eles também sabiam que a partir da morte e da ressurreição de Jesus, eles não poderiam mais viver pela lei, muito menos pelo Talmud,
que era apenas um conjunto de regras além da letra da lei e que só servia para fortalecer a religião judaica e colocar jugo nas pessoas. Por isso, os apóstolos eles não tiveram dúvidas, eles disseram: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Perceba que isso vale para os nossos dias, porque, como nós sabemos, o sistema religioso é cheio de regras, interpretações particulares, cheio de tradições, e que vão muito além da essência do Evangelho de Jesus. Esses acréscimos além da letra são engendrados por líderes que dizem ter recebido uma revelação de Deus e que, por isso, eles ensinam que obedecer a essas regras, além da letra, seria o mesmo que obedecer a Deus. Mas isso não é verdade. Como eu já disse, obedecer às regras do sistema religioso hoje é equivalente a obedecer ao Talmud no tempo de Jesus e também dos apóstolos. O próprio Senhor Jesus não teve a menor dúvida em repudiar essas regras, além da letra, por meio da qual o sistema religioso judaico colocava fardos pesados nos ombros dos homens. Como você mesmo pode conferir lendo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. É uma bronca de Jesus nos fariseus. Pois bem, o fato é que quanto mais vazio o sistema religioso é de Deus, mais regras ele cria para escravizar os homens. Então, trazendo esse fato bíblico para a nossa realidade moderna, podemos então afirmar que mesmo que você esteja em um lugar que tenha um formato tradicional de uma igreja de Deus e que use a Bíblia em suas pregações, isso não significa que você esteja servindo a Deus ou que você esteja fazendo a vontade de Deus. Se você está se submetendo a um conjunto de regras além da letra e fazendo coisas que mandaram você fazer, mas que a Bíblia não diz nada a esse respeito, veja bem, você provavelmente está fazendo e obedecendo a homens e não a Deus. Ainda que essas ordens elas tenham vindo de dentro de uma igreja e que tenham sido dadas por alguém que você considere espiritual. Você consegue perceber isso que eu estou falando? Se não, eu vou tentar ser mais claro. Sobre a doutrina ou a prática que você está adotando como uma revelação de Deus, responda o seguinte: Jesus mandou você fazer isso? Paulo mandou você fazer isso? Algum outro apóstolo de Jesus mandou você fazer isso? Não? E quem mandou você fazer? O seu líder? A sua igreja? Então, preste bastante atenção. É muito provável que você esteja obedecendo e servindo a homens e não a Deus, porque a vontade expressa de Deus, ela está onde? Ela está na Bíblia, que já é uma revelação de Deus para nós. E agora que nós já sabemos disso, vamos ver o que é obedecer a Deus para a Igreja Maranata. Bom, no meu tempo eu comecei a perceber que as pessoas consideradas fiéis a Deus da Maranata eram aquelas que eram assíduas nos cultos e nas reuniões da igreja, inclusive meio-dia, que faziam jejum de meia-noite até 9 horas da manhã, aos domingos, quando fosse orientado pelo presbitério, que participavam das madrugadas da igreja, que frequentavam regularmente os seus seminários, que faziam limpeza na igreja, que trabalhavam como voluntários nos Manaíns, que atendiam às convocações do presbitério para evangelizações e outros eventos, que não questionavam as orientações do presbitério e dos pastores, que deixavam a família para participar das convocações da igreja e que eram dizimistas. Estas eram as pessoas consideradas fiéis na Igreja Maranata. Eu creio que ainda é assim, porque eu não vejo muita mudança do meu ponto de vista, mesmo estando lá de fora. Enfim, então o que me chamou a atenção no meu tempo foi perceber que para a liderança da Maranata, os atributos de Deus na vida do homem obediente a Jesus, não eram suficientes para que alguém fosse considerado fiel. Mesmo que um homem fosse um imitador de Jesus em seu caráter e comportamento, isso não seria suficiente para que ele fosse considerado fiel
um fiel a Deus. Foi aí então que eu percebi que havia algo de muito errado no conceito de fidelidade que eu havia aprendido da Igreja Maranata. Uma pessoa, por exemplo, poderia até ser humilde, honesta, verdadeira, devota em suas orações, misericordiosa e até mesmo amar como Cristo amou. Mas se ela não cumprisse as orientações da igreja, como participar de cultos, de madrugadas, de limpezas, jejum de 0 às 9 e etc., essa pessoa não seria considerada alguém fiel, ela seria considerada como alguém que não entendeu a obra do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa que não obedece a Deus. Vejam só que coisa estranha. A Igreja Maranata classifica como infiel alguém que tem características que biblicamente agradam a Deus. E é infiel para a Maranata. Por quê? Porque essa pessoa não faz o que a Maranata manda fazer. Então, para a Igreja Maranata ser fiel a Deus é fazer o que ela manda fazer e não o que a palavra de Deus manda fazer. Agora vamos ver de um modo diferente. Imagine que um membro que cumpra direitinho tudo isso, todas essas coisas que eu falei, madrugada, jejum, limpeza, reuniões, seminários, manaíns, mas que esta pessoa ela seja arrogante, soberba, sem amor à família e que tenha uma vida com muitas atitudes que ninguém saiba, do tipo, trata mal a mulher, trata mal os seus filhos, é desonesto em seus negócios, é falso, hipócrita, usa a internet para acessar conteúdo impróprio, etc. Enfim, essa pessoa ela poderia ser considerada fiel e obediente a Deus aos olhos da Igreja Cristã Maranata? Sim, essa pessoa pode inclusive ser um pastor. Se um homem for obediente às ordens do presbitério, cumprir as orientações da igreja, se for um bom fabricante de dons espirituais e declarar que está disposto até mesmo a abandonar a família em favor da igreja, pronto, tudo resolvido. Você é fiel, está apto para ser um pastor da igreja. E eis aí um candidato pré-aprovado. Você duvida do que eu estou falando? Então veja só o formulário que no meu tempo era utilizado para indicar as características necessárias para que um candidato, o nome dele fosse levado para ser pastor na Igreja Maranata. Como você pode notar, a lista de atributos mal fala de características exigidas por Jesus no caráter do homem, mas ela é muito bem detalhada nas questões de obediência às ordens da igreja. Observe a lista. O candidato a pastor na igreja deve atender aos seguintes requisitos. Tem que ser dizimista, tem que participar das reuniões do Manaim, tem que fazer as madrugadas na igreja, tem que participar das reuniões que antecedem o culto e também do culto, tem que ser autoritário em casa, aquele governo autoritário, tem de ter toda a família dentro da Igreja Maranata, tem de obedecer às ordens do pastor e do presbitério, tem de cuidar muito bem das coisas da igreja, é importante cuidar das coisas e não das pessoas. Tem de ser um bom fabricante de dons espirituais, tem de atender às revelações da igreja, tem de ser pontual, tem de ser um bom profissional e não pode gastar muito. Isso para ele não falhar com os dízimos devidos à igreja. E, por fim, ele tem também de se vestir segundo o padrão da Maranata. E é bem interessante que o seu testemunho, no caso, ele só precisa ser bom ou regular, ou seja, nem mesmo precisa ser um imitador de Cristo. Mas hoje, devido à quantidade de pastores que estão abrindo seus olhos e deixando de obedecer a homens, além desses critérios que eu mostrei, a Maranata ela criou uma norma que deve ser também cumprida quando da realização da cerimônia de levantamento de um ungido. Vejam só. Esta é uma nova norma do culto da unção e da ordenação. O que é que o pastor aqui ou que o ungido está pensando? Então vamos lá, preste atenção. Vou perguntar para você, tá? A resposta é sim ou não. Vamos lá, diz assim: você está disposto a atender às determinações do Espírito Santo
do Espírito Santo através do presbitério? Sim ou não? Parece bem claro que essa norma da igreja, ela exige que um novo ungido declare expressamente diante de toda a igreja que ele está disposto a obedecer a homens e não a Deus, assim como o sumo sacerdote esperava que os apóstolos fizessem naquele texto que eu apresentei de Atos no começo. Ora, o sumo sacerdote queria que os apóstolos se submetessem às suas ordens e que deixassem os ensinamentos de Jesus em segundo plano, deixassem de lado. E da mesma forma, a Igreja Maranata quer que os seus pastores lhes obedeçam, mesmo que as suas ordens elas extrapolem os ensinamentos de Jesus, ou seja, entre o que Jesus ensina e manda e o que a Igreja Maranata ensina e manda fazer, deve prevalecer o quê? O que a Maranata ordena incondicionalmente. Outra coisa interessante é observar que, do mesmo modo que o sumo sacerdote achava que tinha autoridade para falar em nome de Deus, a Maranata também pensa que ela tem esta mesma autoridade. Basta dizer que as suas ordens são ordens do Espírito Santo. Entretanto, a história ela já nos mostrou que nem o sumo sacerdote, nem a Igreja Maranata possuem essa autoridade, especialmente porque, se observarmos as suas ordens com bastante cuidado, nós vamos notar que elas não estão em harmonia com os propósitos do Evangelho de Jesus. E para que isso fique ainda mais claro, nós vamos ver mais um trechinho do compromisso que o pastor da Maranata deve firmar diante da igreja. Presta atenção, vamos lá. Se algum dos seus familiares se afastar da igreja por qualquer motivo, você irá acompanhá-lo? A resposta é não. Perceberam? A Igreja Maranata se coloca acima da família, algo sem precedentes em todo o Evangelho de Jesus. E é por isso que hoje nós temos tantos cristãos com suas famílias aos frangalhos, mesmo sendo todos cristãos. Incrível, né? Ora, quando a Igreja Maranata diz que o pastor não pode acompanhar a sua família, caso seus familiares percebam que há algo muito errado nos ensinamentos da Maranata e desejam mudar então de igreja, ela está atestando o seu exclusivismo em relação à salvação. Então, se eles saírem, eles caírem, você não pode acompanhar. Ora, se existe salvação fora da Maranata, né? Então por que ela teria a preocupação de fazer os seus pastores declararem que eles não irão acompanhar os seus familiares caso eles decidam ir para uma outra igreja? Por quê? Porque certamente eles estariam caindo da graça de Deus. Será que a Igreja Maranata, neste caso, está preocupada realmente com os pastores? Ou será que ela está preocupada consigo mesma? Será que a Igreja Maranata está preocupada com a união das famílias? Ou será que ela está preocupada em manter os seus pastores presos às suas ordens? Será que a Igreja Maranata não está se colocando no lugar de Jesus quando pensa que essa divisão seria por causa do nome de Jesus, ou seja, uma confusão? Será que Jesus promoveria a divisão de um casal onde ambos creem no seu nome? Será que Jesus e o Espírito Santo têm algum compromisso com uma igreja que prefere ver um lar cristão dividido e em pé de guerra do que ver um pastor estar junto com a sua esposa e com seus filhos em um local de reuniões cristãs diferente do que ela propõe? Pense nisso. Amados, nem Jesus, nem Paulo, nem qualquer dos apóstolos, e muito menos o Espírito Santo de Deus, jamais orientou algo parecido com isso que a Igreja Maranata está ordenando. Por isso, submeter um pastor a declarações como estas são muito semelhantes às ordens dadas pelo sumo sacerdote aos apóstolos. Compare. Na verdade, os apóstolos eles estavam sendo ameaçados a obedecer às ordens anticristãs, do mesmo modo que os pastores da Maranata eles estão sendo ali intimidados, ameaçados a se vincularem às ordens anticristãs da Maranata. A diferença é que os apóstolos foram corajosos o suficiente para dizer não.
Se essa ordem implica em afastar ou mudar os ensinamentos sobre Jesus, nós não vamos obedecer, porque é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Foi isso que eles disseram. Por exemplo, uma ordem que me induza a odiar os meus irmãos. Essa ordem, ela vem de Deus? Uma ordem que me induza a destruir a minha família. Essa ordem vem de Deus? Uma ordem que diga que a igreja é mais importante do que um lar cristão unido. Essa ordem vem de Deus? Uma ordem que diga para eu fazer algo que nem Jesus, nem Paulo, nem qualquer outro apóstolo me mandou fazer. Essa ordem, ela vem de Deus ou vem de homens? Uma ordem que coloque rituais, cultos, cerimônias acima dos princípios de Jesus, do amor, por exemplo. Essa ordem vem de Deus ou vem de homens? Afinal, o que é mais importante? Fazer uma madrugada na igreja, um jejum de meia-noite às 9, no domingo, ou amar o irmão, ou amar e proteger a sua família? Pois bem, meus irmãos, depois que eu percebi essas coisas, eu não tive mais dúvidas. Eu estava agradando a homens, mas eu não estava agradando a Deus. Então, eu tive que dizer a mesma coisa que os apóstolos. É preciso obedecer a Deus e não a homens. E como eu faço isso? Eu tomei a minha decisão. Agora, para encerrarmos, vamos fazer uma última reflexão. Com base em tudo isso que eu disse, tente responder as seguintes perguntas. Quando você obedece a uma ordem do presbitério da Maranata, você está realmente servindo a Deus? Quando você se sujeita e pratica uma doutrina além da letra, um Talmud, criado pela Igreja Maranata, você está realmente servindo a Deus? Quando você é levado a considerar os crentes de outra igreja como inimigos, você está realmente obedecendo a Deus? Será que Deus se agrada dos humildes e dos que amam os seus irmãos, ou ele se agrada de quem cumpre orientações específicas da Igreja Maranata e que despreza os seus irmãos? Quando você se volta contra um familiar porque ele não quer mais frequentar a Igreja Maranata, você está realmente servindo a Deus? Enfim, meus irmãos, é possível que você esteja servindo a homens e nem mesmo tenha se apercebido disso. Então, antes de dizer que você está obedecendo a Deus, faça essa reflexão. Eu desejo que você possa chegar às melhores conclusões. Deixo para você um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua casa. E até a nossa próxima questão.